Olá, começamos nossa terceira aula de nível intermediário sapateado. Novamente, lembrando vocês, se alonguem antes de começar a aula, depois que acabar a aula. Eu não dou alongamento aqui para manter o vídeo um pouquinho mais rápido, conseguir passar mais conteúdo e não ficar enrolando muito com vocês, então vocês já conseguem se alongar sozinhos. E vamos ao nosso exercício de aquecimento. Não precisa se aquecer sozinho, aquecimento a gente faz aqui com os nossos próprios exercícios. Bom, lembrando, nosso primeiro exercício de aquecimento, já passei algumas coisas nas aulas anteriores, a gente vai só acrescentar naquilo que já foi feito, tá? Então a primeira coisa que a gente vai acrescentar, na verdade a gente vai acrescentar em todas as fases dele, a gente estava fazendo só tap, frente, lado, trás, lado, depois tap intercalando com uma palma, frente, lado, trás, lado, tap intercalando com o rio, frente, lado, trás, lado, tap intercalando com um ball, depois tap intercalando com o rio, frente, lado, trás, lado. Depois intercalando com duas palmas, dois balls, dois rios e intercalando com três palmas, três balls e três rios. A gente também pode fazer, depois a gente faria tudo isso com rio, frente, lado, trás, lado e depois com toe, só que o toe só tem três direções, então a gente faz aqui, de lado e cruzado. Nessa parte que eu vou adicionar agora, a gente pode fazer um pequeno joguinho que a gente pode colocar. Eu já sugeri isso como desafio na semana passada. A gente pode intercalar uma e duas palmas ou duas e três palmas. Eu vou demonstrar só, fugiu a palavra. Vou demonstrar só a parte de duas, intercalando duas e três palmas e elas seriam incluídas. Logo depois, no caso do tap, logo depois que a gente fizesse duas e três palmas ou dois e três passos, logo depois que a gente fizesse tap com três palmas, frente, lado, trás, lado, depois a gente fizesse tap com três balls, frente, lado, trás, lado, depois tap com três rios, frente, lado, trás, lado, depois disso a gente incluiria então tap com duas e três palmas, frente, lado, trás e lado, depois tap intercalando com dois e três balls, frente, lado, trás, lado, depois com rio, frente, lado, trás e lado. Isso é a parte do tap. E o de 1 e 2 a gente intercalaria, a gente colocaria antes de fazer os três sonzinhos, tá? Se tiverem qualquer dúvida, depois me mandam uma mensagem, mas eu acho que para quem já está fazendo as últimas duas aulas já fica mais claro como que o exercício funciona. Quem está pegando essa aula por primeiro, volta lá nos dois primeiros vídeos para você aprender direitinho como que é o início do exercício e aí você volta nesse daqui depois para só acrescentar a parte nova. Então depois de fazer com tap a gente volta para o rio. Então faríamos rio, frente, lado, trás, lado, com uma palma, frente, lado, trás, lado, com um ball, frente, lado, trás, lado, com um rio, frente, lado, trás, lado. Eu tô fazendo a outra perna só para eu descansar um pouquinho, tá? Mas pensa que a gente vai fazer sempre tudo só com uma perna para o exercício todo até acabar, para depois fazer contra a perna para fortalecer os músculos, para que a gente consiga se sustentar mais em cima de uma perna só, quando a gente sapateia. Bom, depois a gente intercala com uma palma, um ball, um rio, depois com duas palmas, frente, lado, trás, lado, com dois balls, frente, lado, trás, lado, com dois rios, frente, lado, trás, lado. Aqui a gente incluiria intercalando uma e duas palmas, um e dois balls, um e dois rios. Depois frente, lado, trás, lado, depois ball. Frente, lado, trás, lado, depois rio. Frente, lado, trás, lado. Depois disso, três palmas, que foi o que a gente viu na semana passada. Frente, lado, trás, lado, três balls. Frente, lado, trás, lado, três rios. Frente, lado, trás, lado. E agora, 2 e 3. Demonstrando rapidinho, depois vocês tentam acrescentar, juntar tudo em casa. Frente, lado, trás, lado, depois com 2 e 3 balls. Depois, frente, lado, trás, lado, depois rio. Frente, lado, trás, lado. Isso seria a parte de rio. E depois faríamos o toe. A gente faz 8, 8, 8. Depois intercalando com uma palma. Aqui e aqui. Depois intercalando com um ball. Aqui e aqui. Depois intercalando com um rio. 8 em cada direção. Depois intercalando com duas palmas.
aqui, 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 com 2 balls, com 2 heels, depois 1 e 2. Aqui, 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 com ball e com heel também nas 3 direções, e depois com 3 nas 3 direções, com ball e com heel. E agora intercalando com 2 e 3, vou demonstrar só uma vez. Nas 3 direções, depois com ball. Nas 3 direções, depois com heel. Nas 3 direções, ok? Tudo isso, primeiro perna direita, depois a gente volta a fazer na perna esquerda. Esse é o nosso exercício de aquecimento. Agora para o nosso exercício de soltura dos quadris, soltura da articulação coxofemoral, que é a articulação mais importante que a gente usa no sapateado. Começamos com brush, frente, lado, trás, lado, depois intercalando com uma palma, frente, lado, trás, lado, intercalando com ball, frente, lado, trás, lado, intercalando com heel, frente, lado, trás, lado, intercalando com 2 palmas, frente, lado, trás, lado, depois intercalando com 2 balls, frente, lado, trás, lado, depois intercalando com 2 heels, frente, lado, trás, lado. E aí a gente fez intercalando com 2 heels, agora alternando 1 e 2. Frente, lado, trás, lado, depois alternando com ball e com heel, 1 e 2. E depois partimos para 3. Opa! Frente, lado, trás, lado, alternando com 3 balls e 3 heels. E agora intercalando 2 e 3. Frente, lado, trás, lado, depois com ball. Frente, lado, trás, lado, depois com heel. Frente, lado, trás, lado. Esse foi o 2 e 3. E agora nós podemos fazer tudo isso novamente com scuff e brush. Scuff e brush. Depois intercalando com uma palma, um ball, um heel, 2 palmas, 2 balls, 2 heels. Alternando 1 e 2, depois 3, depois 2 e 3. E... o que eu ia falar? Tudo isso nas 3 direções. Não se esqueçam, sempre frente, lado, trás, lado. Depois disso vem o shuffle. 5, 6, 8. Mesma coisa. Frente, lado, trás, lado. Alternando com todas as direções. Alternando com uma palma, um ball, um heel. Depois 2 palmas, 2 balls, 2 heels. Depois 1 e 2 palmas, 1 e 2 balls, 1 e 2 heels. Depois 3 palmas, 3 balls e 3 heels. Depois 2 e 3 palmas, 2 e 3 balls, 2 e 3 heels. Essa é a nossa próxima parte. E aí a gente vai poder fazer tudo da perna direita, tudo da perna esquerda. Se tiverem qualquer dúvida, lembrando, podem me mandar. Quem está pegando esse vídeo agora, volta lá nas outras aulas para não ficar confuso, porque são muitas informações já, tem muita coisa já acumulada. E aí na próxima aula, nossa quarta aula, nossa última aula deste mês, a gente finaliza um mês, a gente finaliza também os exercícios. Depois partimos para novos exercícios que vamos fazer. E para a nossa combinação, novamente, em nível intermediário. Lembrando, andamento, vocês têm que prestar atenção em 2 coisas. Andamento que vocês vão começar o exercício tem que ser o mesmo de finalizar o exercício. Então, se está muito difícil, muito rápido, fazer com 3 palmas, porque a gente tem mais sons, pode voltar um pouquinho no andamento e começa desde lá do começo nesse andamento um pouquinho mais rápido, porque daí a gente consegue fazer até o final também no mesmo andamento. Pode baixar aplicativo de metrônomo. O que eu uso é o Pro Metronome. Eu gosto bastante dele porque ele é bem fácil de usar. É bem simples de encontrar as funcionalidades dele. E o que mais? E dá pra encontrar também online. Tem um monte de metrônomo disponível na internet. E a próxima questão. A Atena veio dar um oi pro nosso vídeo. Parei de sapatear, então ela veio dar uma olhadinha. A próxima coisa que eu ia falar é nível intermediário. Não vou passar de novo uma combinação. Vocês vão criar uma combinação pra mim, em que vocês vão fazer num compasso de 4x4 ainda para vocês. Vocês vão fazer 4 compassos de improviso só com esses passos que a gente está fazendo e palmas. Eu quero que inclua palmas, tá? Que é uma coisa que a gente normalmente não faz muito no sapateado, a gente usa só os pés, mas a coordenação do que a gente faz com as mãos também é importante, vai treinar o nosso cérebro.
4 compassos de improviso com palmas, só com esses passos que a gente faz nos exercícios. Depois vocês vão criar um exercício longo de 8 compassos de 4x4, em que vocês incluem partes de cada exercício. Então, quero um pouquinho do tap, um pouquinho do heel, um pouquinho do toe, um pouquinho do shuffle, do brush, um pouquinho do scuff brush e um pouquinho do shuffle, em 8 compassos. E depois, mais 4 compassos de improviso com palmas, ok? É isso, o vídeo de hoje foi curtinho, porque só tinha que adicionar algumas coisas nos exercícios e semana que vem a gente finaliza o exercício todo. Muito obrigada, espero ver vocês então no próximo vídeo. Treinem tudo e me manda depois. Quem fizer essa combinação aí, pode me mandar depois por vídeo para dar uma olhadinha, depois a gente posta e coloca lá, tudo bonitinho. Muito obrigada e até a próxima aula.